companhia para minha mãe, né, que ela está doente. Eu soube disso. Deixou o filho, que ela é nervosa, estouradinha, assim, ele também. Se estouraram e ela juntou os trapos dela e foi lá para casa. Casa dos meus pais. Eu soube disso. Aí eu mandei um bilhete desse tamanhozinho para ela. Disse, olha, você vai embora logo, se possível hoje, antes que você chegue em casa e deixe usufruindo daquilo que vocês construíram juntos. Deixa de ser besta e veja que isso é artimanha do inimigo e volte para o seu lado. E deixa de ser frouxa. Quando ela leu aquele bilhetinho, ela disse, meu Deus, eu vou lá, eu posso encontrar uma outra lá, uma chiquinha lá no meu lugar. E foi naquele dia mesmo. E aquele dia ela me agradeceu. Ela disse, mas Janaína, eu entendi que a gente tem que vencer juntos, que a gente tem que lutar juntos. Não pode ser assim não, gente. Jesus, ele sofreu, e sofreu até a morte de cruz. E se nós queremos uma vida fácil, não é vida de cristianismo. Eu também tenho dificuldade no sentido assim, a vida religiosa é maravilhosa. Mas eu digo para vocês, exige também de mim. Mas eu abracei isso como nunca amor da minha vida. E quando eu tenho que fazer o sacrifício de Jesus, eu pedi. E ele dá força. E quando vocês tiverem que passar por alguma dificuldade, lembre-se da aliança que vocês selaram diante de Jesus, diante do altar. Diga, Senhor, é por ti. E um ajudando o outro consegue se vencer. Depois João Paulo vai dizer o seguinte: quando falta a família, logo a chegada da pessoa ao mundo, acaba por criar-se uma inquietude e dolorosa carência que pesará depois sobre toda a vida. Gente, eu não estou aqui para condenar, né, das gravidez fora do casamento. Muitas vezes são vacilos. Eu tenho experiência também na minha casa. E ela dizia, puxa vida, eu tenho as irmãs disseram assim para mim, como você foi esperta, né? Escolheu Jesus logo. Se eu tivesse encontrado, né, esse olhar assim que vai na água, eu também teria sido freira. Não tem culpa, ele me conquistou, mas com realidades assim também. Não é para condenar, não, mas é para que a gente possa também orientar, para que possamos trilhar um caminho de santidade. Porque a maioria dos casos que a gente hoje acompanha, né, de casamento de segunda união, também não estou aqui para condená-los, porque muitos, né, passaram e foram inocentes, casaram com uma falta de preparação, ou tiveram dificuldades, e esses continuam participando da igreja. A igreja ama vocês. Um documento que o Papa Bento XVI escreveu, ele dizia, nós amamos também os casais de segunda união, vocês são bem-vindos à igreja, porém vocês fazem a comunhão espiritual, né? São privados da comunhão eucarística, mas não são privados da comunhão espiritual, porque tem uma história por trás de tudo isso. Mas o que eu quero dizer é que nós podemos, quando as crianças saíram daqui, e elas precisam ser orientadas dentro dessa célula que é a família. Só que não só apenas uma família em Deus, uma família em Deus. E para isso é necessário luta, é necessário luta. Depois João Paulo II vai dizer o seguinte:
no matrimônio, não, eu com o meu Jesus, né? Quantas dificuldades, gente. Não é fácil. Eu digo isso por os inúmeros casos que a gente acompanha, reza, aconselha, né? Mas se o casal está alicerçado em Deus, vence. E se um está alicerçado em Deus, vence também. Irmã, mas eu já lutei e não consegui. Parabéns, você fez a sua parte. Parabéns, você fez a sua parte. Você não teve culpa. Um outro segredo, gente, para o casal ser feliz, tem que ser eternos namorados. Ai, tem dia que eu estou no golpe com Jesus, cara, só eu e ele, eu e ele. Só festa, parece a vida, eu fico parecendo o rei Davi diante da arca, danço. Ai, Jesus, é demais. Assim também tem que ser vocês. Tem que tirar tempo, tem que ser eternos namorados. Ai, irmã, mas isso aqui já não está com a idade mais de... Eu sei disso. Mas não pode perder esse encanto, porque senão vai esfriando, vão cansando. Porque são tantos problemas, não são? Meu Deus, é tanta correria. Mas tem que achar um tempo. Isso ajuda a manter viva a aliança que foi feita diante de Jesus, diante de Deus. É preciso, gente, um diálogo entre pai, entre esposo e esposa e entre os filhos também. É necessário, gente. Porque hoje os meios de comunicação têm roubado esse tempo. Não é verdade? A gente chega às vezes para fazer oração, a pessoa nem desliga a televisão e tá os filhos aqui, o outro lá na outra sala, cada cômodo tem uma televisão, então nos Facebooks. Não quero dizer que as redes sociais têm tanta coisa boa, mas tudo tem que ter limite, tudo que ultrapassa atrapalha. Então a harmonia familiar depende também, e é necessário, gente, o diálogo. Ô meu filho, como é que foi na escola? Como é que tá? Os adolescentes, você sabe que não é fácil, né? A mudança da criança para a fase da adolescência. Tem que conversar, porque se você não orientar, o mundo orienta, e orienta para o que não presta, gente. Para vocês terem uma ideia, a minha irmã disse assim: oh meu Deus, mas está tão bom aqui na minha vida, porque eu trabalho o dia inteiro, tenho uma senhorazinha que cuida dos meus filhos, eu trabalho para dar o melhor para eles, mas um dia ela disse: não, eu vou levar eles na escola, eu nem sei como é que é a escola, eu vim fazer a matrícula e não sei como é que é a realidade deles. Quando ela chegou, ela disse: mancha, né? Eu fiquei apavorada. Quando eu vi na porta do colégio, ela passava drogas para tudo que era lado e tudo, mãe, parecia, foi horrível. Era horrível. Eu disse: não, eu não acredito que meus filhos estão aqui nesse meio. E ela disse, chegou uma consciência: eu preciso acompanhar mais de perto os meus filhos. Pais, vocês que amam os filhos, quem é mãe aqui sabe, gerar um filho não é fácil. Gerar mais 16 é, dona velha? Não é fácil também. Também não é. Um filho é muito amado, para depois cair em qualquer mão, não é verdade? Você que está grávida, né? Tanto amor, meu Deus, tanto sonho. Então o filho é muito esperado, muito amado. E não pensa que nós nascemos numa barriga de 14 também, fomos esperados. Eu perguntei isso para a mãe: mãe, mas ela tem que cuidar de um para passar as roupas para o outro que quer chegar, preparar alguma coisa? Ela disse: não, minha filha, sempre preparei o chovalzinho de cada um, sempre tinha que dar uma coisinha nova para o filho, porque filho é sempre filho. Então, se o filho é tudo isso, ele precisa, não é, gente, um amor possessivo, não, mas é um amor que ama, um amor que cuida, um amor que zela. E tudo isso vai preenchendo o coração do filho e ele vai se